O próximo feito com sustentação é o de número 22, desembargadora do VIG, doutor Alex Lobo Cardoso. Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alex Lobo Cardoso em favor de Fábio Malato Uchoa, apontando como autoridade coatora o juiz de direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras. Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 21 de maio de 2018, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4, combinado com 14, 2 e artigo 29 do Código Penal brasileiro, juntamente com o nacional, de nome Renato Malato Tavares, que na ocasião da prisão encontrava-se em um local incerto e desconhecido. Alega que não foi realizada audiência de custódia por falta de defensor público na comarca de Ponta de Pedras. Por sua vez, o magistrado entendeu pela manutenção da prisão do paciente, convertendo a prisão em flagrante em preventiva, prisão preventiva. Sustenta que a instrução processual não chegou ao final, caracterizando assim excesso de prazo injustificado na formação da culpa, carecendo da prisão de legalidade, e ainda que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis. Requer concessão da ordem impetrada, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Distribuídos os autos, como a minha relatoria do feito, pelo que indeferia liminar, requisitei informação da autoridade apontada como coatora. Em resposta, o juiz da Vara Única de Ponta de Pedras informou que o Ministério Público Estadual apresentou denúncia contra Fábio Malato Uchoa, ora paciente, e Renato Malato Tavares, acusando-o da prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, combinado com o artigo 14, 2, inciso 2 do Código Penal Brasileiro, narrando que no dia 21 de maio de 2018, por volta de 16 horas, em um bar próximo à delegacia de polícia, os denunciados tentaram matar a vítima, John Leonardo da Cunha Conceição. Segundo o parquê, no bar, o acusado Renato passou a xingar a esposa da vítima e ambos discutiram, travando em seguida a luta corporal, e Renato saiu do local ameaçando-o de morte. A vítima aduz o titular da ação penal que, ao retornar do hospital, após atendimento médico, a vítima e sua esposa foram abordados e ameaçados pelos denunciados, que estavam armados com pedaços de pau e terçado, sendo que Fábio Malato Uchoa ainda tentou acertar a cabeça da vítima com pedaços de pau. Informa ainda o Ministério Público que a vítima conseguiu fugir nadando e atravessando um rio, alcançando a segurança da delegacia de polícia, onde registrou a ocorrência. Ressalta ainda que a certidão de antecedentes criminais foi atualizada, certificado que o ora paciente responde a outros processos criminais e, infelizmente, o acusado não é essa pessoa idealizada pela defesa, visto que se trata de nacional que possui diversas passagens pela polícia, figurando como réu em variados processos criminais, conforme certidão de antecedentes, que segue anexa. Dentre eles, temos acusação de prática de furto, processo número 0001-648, dígito 29, 2017, 814.0042, posse de drogas para consumo, número 0005-925, dígito 25, 2016.814.0042, 2 por roubo majorado neste ano de 2018, número 0003083040.2016,
0000042 e número 0003006-313-2018.814.0042. O ora paciente foi preso em flagrante na data de 21 de maio de 2018, situação em que permanece até a presente data. As testemunhas da acusação foram ouvidas e as dos réus não compareceram, decorrendo da presunção tácita de desistência da oitiva das mesmas, pois havia o compromisso de apresentação delas pela defesa na audiência de instrução. Atualmente, o processo se encontra aguardando a audiência designada interrogatório para o dia 22 de 11 de 2018, presencialmente para o réu Renato Malato Tavares e por videoconferência em relação à hora paciente, possibilitando maior celeridade ao feito. Pelo que, em audiência, foi interrogado o paciente, no dia 22 de 11 de 2018, encaminhado os autos ao Ministério Público para as alegações. Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público, no caso, segundo grau, que apresentou manifestação de lava do Procurador de Justiça Sérgio Tibúcio dos Santos Silva, que pronunciou-se pela denegação da ordem de habeas corpus. É o relatório, Excelência. Você tem a palavra. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, receba meus afáveis cumprimentos. Em nome de Vossa Excelência, se estenda a todos os membros desta Corte e a todos aqui presentes. Sem muitas delongas, né, de forma sucinta, sem argumentações pretensiosas e estapafúrdia, essa defesa veio demonstrar a Vossas Excelências que a motivação, os motivos que ensejaram o decreto preventivo já foram por terra, né? E o juiz de piso fundamentou sobre a aplicação da lei penal. Vossas Excelências já verificaram que o processo se encontra na fase de memoriais, ou seja, o paciente contratou essa defesa e vem respondendo durante todo o trâmite processual sem criar óbice para que isso seja cabível. Então, perece esse pressuposto de aplicação da lei penal. Com relação à garantia da ordem pública, senhores, eu peço vênia para ler um trecho aqui, bem rapidinho, da decisão do juízo lá que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva. Diz o juiz: o réu Fábio Malato Show afirma inexistir qualquer ameaça à ordem pública caso o réu responda o processo em liberdade. Não prospera o alegado do réu quanto à necessidade de prisão preventiva. Observo que o réu responde por crime de furto neste juízo, demonstrando assim possibilidade de reiterar sua conduta criminosa, abalando a ordem pública caso solto. Ademais, há necessidade de preservar a regularidade de instrução penal, de modo a preservar incólumes os depoimentos da testemunha. Excelências, como falei anteriormente, perece a questão porque ele vem respondendo a todos os atos processuais. Com relação a preservar os depoimentos das testemunhas, também pereceu porque as testemunhas já deporam, já se encontra o processo na fase de memoriais, então perece também essa motivação. Segue o juiz. Quanto ao réu Renato Malato Tavares, observo que o mesmo possui domicílio no distrito da Cupa, permitindo a presunção de que não se furtará da aplicação da lei penal. Ademais, nos seus antecedentes não há registro relevante de crime, e sim TCOs, não ocorrendo presunção de que solto voltará a delinquir. Ou seja, só quem está preso é o Fábio Malato. Eu trago aqui à baila uma recente decisão monocrática do ministro Lewandowski acerca do habeas corpus coletivo impetrado em favor das presas que têm filhos menores, né? Presas provisórias com filhos menores e até 12 anos. E ele pontua na decisão dele todos os óbices que os magistrados fundamentavam para que não cumprisse a concessão da ordem. Entre eles, a questão da reiteração. Eu destaco esse comentário do ministro. Diz o ministro: efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência
friso, não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente. Certo, Excelências? Então, é perfeita a ponderação dele nesse sentido. Ninguém pode dizer que o rapaz vai voltar a reiterar a conduta criminosa ele estando solto. No direito penal não se fala em presunção de reiteração, não existe fundamentação para essa fundamentação. O que existe no direito penal, sim, é o princípio da presunção de inocência. É o que está ocorrendo aqui. O paciente já está sendo condenado antecipadamente pelos outros crimes por essa conduta que ele cometeu. Ele ainda não foi condenado. O juízo de piso só informa aí que ele está sendo processado. É latente aqui a diferença que o juízo dá para o comportamento dos dois corréus, que só um se encontra preso, né? Com relação a excesso de prazo, foi feita, a primeira audiência foi marcada para o dia 22 de agosto. Não compareceu o Ministério Público, não compareceu as testemunhas de acusação e nem compareceu a própria vítima. Ou seja, motivo esse que não foi dado pela defesa, né? Então, foi redesignada uma próxima audiência para o dia 2 de outubro, né, ao qual, por consequência da greve lá na SUSIP, o réu não foi transferido para a comarca, então não foi feito o interrogatório dele, ao qual foi feito agora no dia 22 de outubro presente, né? Foi feito agora no dia 22 de outubro presente. Ora, Excelências, é latente o excesso de prazo. E outro detalhe, a comarca de Ponta de Pedra está desprovida de Ministério Público, não existe lá Ministério Público. O promotor que atende na comarca de Ponta de Pedras, ele atende a 3 comarcas, parece, salvo engano, Afuá, Ponta de Pedras e outra comarca lá do Marajó. O que ocorre? Até o momento, até a presente data, o paciente já está preso há 217 dias, sem que a instrução criminal tenha terminado. Até que o Ministério Público, pela carência, né, de atuação nos municípios lá, apresente memoriais, consequentemente a defesa também apresente memoriais, soma-se aí, no mínimo, mais uns 45 dias. Então, é configurado excesso de prazo. Dito isso, Excelência, essa defesa vem aqui pugnar por Vossas Excelências a revogação da medida, a concessão da liminar e, consequentemente, a expedição do alvará. São os termos, agradeço a atenção de todos. Toma a palavra, relator. Obrigada, Excelência. Antes de dizer meu voto, eu tenho a dizer que foi informado pelo juiz que o réu já foi beneficiado com liberdade provisória. Foi informação em diversas outras ações penais instauradas anteriormente. Mesmo assim, reitera na cena criminosa o que motivou o decreto prisional provisório. Foi preso em flagrante, essas informações. Bom, inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade de apresentação mandamental, consequentemente, passo à apreciação do pedido. Singe-se ao argumento de que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por ausência dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar, bem como excesso de prazo para a conclusão da instrução processual. No que tange a alegação de ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, entendo não merecer guarida, uma vez que a decisão do magistrado da COR está embasada na garantia da ordem pública diante da materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria, vez que a certidão de antecedentes criminais atualizada certifica que ele responde a outros processos criminais, dentre eles a acusação de prática de furto, tem um número, posse de drogas para consumo, ações penais em decorrência do crime de roubo majorado,
demonstrando com isso desapego à norma penal vigente, assombrando com tantos delitos o município de Ponta de Pedras. Assim, diante das circunstâncias objetivas do caso, evidenciadas na gravidade concreta do crime e da periculosidade social do agente, entende-se caracterizar risco efetivo para a ordem pública, devendo ser mantida a medida cautelar. Eu transcrevo jurisprudências dessa sessão penal, isso venha para não dizê-la, apesar da resignação da parte impetrante quanto à demora no termo da instrução criminal, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável e após consulta ao sistema Libra do TJE Pará, constata-se que a denúncia foi recebida em 13 de junho de 2018, sendo realizadas audiências de instrução e julgamento em 22 de 8 de 2018 e 3 de 10 de 2018, ocasião em que foram ouvidas testemunhas de acusação, sendo inclusive designado pelo magistrado do feito o interrogatório do paciente Fábio Malato Uchoa, através de videoconferência na data de 22 de 11 de 2018, às 10 horas. Após foi interrogado, foi encaminhado os autos ao Ministério Público para as alegações finais. Ademais, por ser crime grave, homicídio qualificado, com pluralidade de réus, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, e inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito. Como se vê, há que se falar em constrangimento, não há que se falar em constrangimento ilegal, no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade. Nesse sentido, é entendimento desta egrégia seção de direito penal. Temos jurisprudência, inclusive, dessa seção, relatoria da desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, e, ademais, há que se reconhecer a aplicação do princípio da confiança do juiz da causa, haja vista que esteve mais próximo dos fatos, tendo, por isso, mais condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, eu denego a ordem de habeas corpus impetrada. É como voto, excelência. A discussão, voto. Não havendo queira discuti-la, a ordem está conhecida, mas denegada nos termos do voto da mente relator.